Você que está nos acompanhando até aqui já sabe que a gente está discutindo os mecanismos em que o poder disciplinar se manifesta. Em alguns momentos, falamos de semelhanças da disciplina com a regra. No entanto, são duas coisas de níveis diferentes. O poder disciplinar atua de uma forma mais minuciosa, sem que nos demos conta e vai nos produzindo seres adequados e úteis. Ao passo que a regra é algo obrigatório, como uma lei. Nesse episódio falaremos disso, desse adestramento de todos via o poder disciplinar. Tanto que o título do capítulo 2 dessa segunda parte se chama Recursos ao Bom Adestramento, como a vigilância, que é o foco desse episódio. Nesse episódio, a Lavínia começa lendo um fragmento do capítulo. Bom episódio para todos. Então, mas eu acho que a gente podia ler essa coisa desse primeiro parágrafo que tem aí, que eu acho que tem. Eu sublinhei muitas partes, então acho que poderíamos ler todo, porque retoma um pouco também o que a gente estava falando semana passada, né, que tem a ver com essa primeira parte. E é meio forte a gente pensar assim, né, como essa arte do bom adestramento, que ele fala ali, a gente sente uns cachorrinhos sendo adestrado, né, e depois ele vai trabalhando e mostrando como são pequenos detalhes, as coisas vão acontecendo e ela é tão sutil, esse poder disciplinar, pequenas coisas, tipo a Tani falando que não consegue dar aula sentada, que daqui a pouco ela tem que levantar para conseguir enxergar todo mundo. Não deixa de ser para ter um controle sobre todo mundo, né? Conseguir fazer com que ela tá trabalhando chegar em todo mundo, então para eles também enxergarem ela. Então, como as coisas vão, pequenas coisas assim, que a gente vai fazendo e a pouco ontem também alguém falou de ficar doente e tal, e todo o processo da hospitalização, da medicalização também é toda uma disciplina em cima do corpo, né? Então, tudo são coisas muito sutis, assim, que a gente vai fazendo. Bom, e aí eu acho que a gente podia ler ali, que eu sublinhei quase tudo, não sei vocês. Então, eu vou começar na segunda linha. O poder disciplinar é, com efeito, um poder que, em vez de apropriar e de retirar, tem como função maior adestrar, ou, sem dúvida, adestrar para retirar e se apropriar ainda mais e melhor. Ele não amarra as forças para reduzi-las, procura ligá-las para multiplicá-las e utilizá-las num todo. Ali, ele não amarra as forças para reduzir no sentido, vocês podem pensar até de escravidão, que ele comenta em outros momentos, né? Que tu obrigava o cara a estar ali fazendo aquilo ali. Não, a gente vai usar daquela força de uma maneira mais sutil para o cara entender que isso também é bom para ele, para gerar mais resultado, digamos assim. Nunca é muito na obrigação, né? A coisa é mais sutil. Em vez de dobrar uniformemente por massa tudo que lhe está submetido, ele separa, analisa, diferencia. Leva seus processos de decomposição até as singularidades necessárias e suficientes. Adestra as multidões confusas, móveis inúteis de corpos e forças para uma multiplicidade de elementos individuais, pequenas células separadas, autonomias orgânicas, identidades e continuidades genéticas, segmentos combinatórios. Aí que eu sublinhei de novo. A disciplina fabrica indivíduos. Ela é a técnica específica de um poder que toma os indivíduos ao mesmo tempo como objetos e como instrumentos do seu exercício. Depois, é um poder modesto, desconfiado, que funciona a modo de uma economia calculada, mas permanente. Aquilo que nós estávamos falando, a gente não consegue imaginar hoje isso, uma sociedade sem ser disciplinar, né? E são eles justamente que vão, pouco a pouco, invadir nossas formas maiores, modificar-lhes os mecanismos e impor-lhes seus processos. Ele está falando do poder judiciário, né? E aí, no final, ele diz: o aparelho judiciário não escapará a essa invasão. O sucesso do poder disciplinar se deve, sem dúvida, ao uso de instrumentos simples, o olhar hierárquico, a sanção normalizadora e a combinação dos dois num procedimento que é muito específico, o exame. Então, todos esses três instrumentos que ele passa a descrever com exemplos, né? E é claro, como a gente é todo ligado à ideia da escola, né, da educação, a gente consegue ver isso muito forte também. E ele traz exemplos aqui, né? Então, acho que é bem didática essa parte, assim. E aí ele começa com a vigilância, não sei o que chamou a atenção, agora vocês podem ir contando um pouquinho, eu só anotei aqui de lápis, né? O ver sem ser visto, que é como ele começa, e depois no próximo capítulo que ele fala do panóptico, também é bem mais essa ideia, assim, de um aparelho para a gente ver sem ser visto. E isso nos ajuda, né? Quando começou, eu lembro quando começaram aquelas câmeras, assim, nos locais de elevador, prédios públicos, tinha você está sendo filmado. Sorria. E era bem uma época que eu tava acho que era a segunda vez que eu lia, sei lá. Tava lendo isso aqui, eu pensei, gente, olha só, é bem isso. Tem alguém nos olhando ali no elevador, não pode aprontar nada. Aí fica todo mundo. Disciplina total o corpo, né?
Esse controle, aos poucos, vai sendo, né, introjetado. Nós falamos disso semana passada, eu acho, né? Como ao longo da escolarização vão disciplinando cada vez mais até a questão da arquitetura, né, que ele fala ali mais adiante, não sei. Que é muito o que nós estávamos falando antes. Aqui ele fala do estrado, né? E tem uma foto aqui. O Juvenal tinha uma sala assim, vocês lembram disso, né? Embaixo do quadro tinha uma estruturinha mais alta pro professor ficar, para conseguir ter um palanquezinho. Aham. A última escola que eu vi foi o Juvenal, e não era em todas as Mas ainda salas. tem algumas escolas Porque que tem. Acho que ali na. Não sei, agora fechou, mas do Albert Einstein tinha. No Ah, alternativo viu que tu hoje. falou? É. Ah, é alternativo? Aham, ali tinha. Bizarro, Tem né? ainda. Me chamou a atenção esses dias umas fotos que eu vi ali. O professor fica mais alto, né? Que ele descreve ali em algum momento. Onde é que tá? Palquinho. Um palquinho. Pra todo mundo focar ali, pra ele conseguir ver todos, né? E a gente sempre fala essa ideia de ver todos, né? Quando fala, não, vamos fazer uma roda que é mais democrática. Que não, né? E aí tu Minha fica, amiga lá estudei a roda. será que a roda é mais democrática ou nos permite ter uma vigilância maior de todos, todos para todos? Não é só o professor aqui que enxerga, é todo mundo que se enxerga. E aqui ele fala da questão toda da arquitetura também, né? Para direcionar o alinhamento das pessoas por onde tu anda no espaço vazio, se tu tem uma determinada organização da sala ou do que for, e cita até, eu me lembro, vocês podem reparar isso, eu comecei a pensar, gente, é mesmo, vários banheiros que eu já andei é assim, que ele fala dos banheiros, né? É nessa parte ou na outra? Nessa parte. Que tem a parte de baixo aberta e a de cima, né? É só no meio que tem a porta. E aí dá pra te olhar lá, ver se tem alguém pra baixo da cabeça, ver se tem um pezinho. É muito pra controlar também, vigiar sem ser vistos. Aí é bom pros funcionários, que ele fala que os operários, né? Eles estão lá dentro, eles não veem que tem alguém controlando, mas se alguém quiser, um inspetor ver se ele tá no banheiro, só abaixa a cabecinha aqui e vê se os pezinhos estão ali. Então, todas as estruturas que vão sendo feitas pra fazer essa vigilância hierárquica aqui. Toda uma problemática se desenvolve, a de uma arquitetura que não é feita mais simplesmente para ser vista, como os palácios suntuosos, né? Ou para vigiar o espaço exterior, como a fortaleza. Vocês imaginem, né? A fortaleza é toda uma coisa bem em bloco e só tem uma janelinha só para tu olhar o que está acontecendo lá fora. Imaginei aquelas torres, assim, de visualização. Mas para permitir um controle interior, articulado e detalhado, para tornar visíveis o que nela, né? O que nela, o quê? Na arquitetura, se encontram. Então, uma arquitetura que seria um operador para a transformação dos indivíduos. Agir sobre aquele que abriga, né, o professor ou o que for, dar domínio sobre o seu comportamento. Olha, tudo isso para mim, eu anotei aqui do lado, como na sala de aula. Agir sobre aquele que abriga, então sobre aqueles indivíduos que estão ali na nossa frente na sala de aula. Dar domínio sobre o seu comportamento, regular quem está bagunçando muito, quem não está fazendo a tarefa, reconduzi-lo até os efeitos de poder, que quem está ali na sala e coordenando, a princípio, é o professor, e oferecer-lhes um conhecimento. Tudo que a gente faz dentro da sala de aula. E esse operador são as instituições. Um Cabe a operador, todos, eu aonde? acho, né? Ah, sim. Porque Todas as depois acho que ele vai instituições que tu pode citando, pensar. né? Sim, Escola, o operador hospital. terapêutico. Aham. Eu pensei em operador pedagógico, que seria Ah, relacionado à educação. sim. Uhum. Mas adiante ele fala até, né, que tem uma aderência do pedagógico. Então, dentro dessa maquinaria, tu coloca uma função pedagógica e pronto, funciona melhor ainda como uma instituição de ensino. Mas adiante ele fala ali, operador de adestramento. Acho meio forte essa palavra adestramento, porque me lembra cachorro, né? Mas de um operador de disciplina poderia ser. Ó, mais adiante ele fala, né, como a escola é difícil, que ele vai dando exemplos, depois ele fala nos... E aí ele diz, quádrupla razão para estabelecer separações estanques entre os indivíduos, mas também aberturas para uma observação contínua. O próprio edifício da escola deveria ser um aparelho de vigiar. Os quartos eram repartidos ao longo de um corredor, isso que eu fiquei imaginando, como uma série de pequenas células, ó, cada classe para cada um, né, com intervalos regulares, e assim foi indo, até a estatura maior do professor, que ele dá a citação ali de onde ele tirou esse documento. A gente até organiza as fileirinhas, um atrás do outro, para te poder circular melhor entre eles. E eu fico pensando, tipo, se tu não está sujeito a esse processo disciplinar da instituição, tu tende a sair desse local, né? Tipo, eu não estou me encaixando, não estou me adaptando àquilo ali, porque eu preciso estar dentro de uma sala de aula com todas essas regrinhas, né? E aí, às vezes, esse aluno que não tá, tipo, interagindo muito, que não segue essas regras aí, são aqueles que a gente, bom, esse aí
é burro e não é inteligente, São os não marginalizados. participa, são marginalizados, exatamente. Por não se adaptarem ao que a instituição está proporcionando, que é disciplinar eles. E olha aquelas falas de conselho de classe. Ah, isso aí não tem jeito. Não Sim. tem o que fazer, a Essa família é turma- errada. Lá no final ele fala, quando fala do exame, né, que classifica. O que os professores falam no estágio pra vocês? Não, vou te dar essa turma que não é tão ruim. Essa aqui é a pior turma da escola. Quando- Não pega essa aqui que é melhor. Quando Tu vai a- ranqueando, ó. Aí eu sublinhei na outra parte. O mesmo movimento, começa assim a frase, mesmo movimento na reorganização do ensino elementar. Especificação da vigilância e integração à relação pedagógica. Então, a gente fica vigiando para tentar disciplinar os alunos, mas que eles se foquem agora no que eles têm que aprender, no aprender no ensino, nas atividades escolares, etc. Então, a gente vigia para direcionar, vincula isso a uma relação pedagógica. E mais embaixo que ele começa com hora, algumas dezenas, não sei o que ele fala. Ó, as funções de fiscalização são quase todas duplicadas por um papel pedagógico. E eu me lembro muito da Pri, quando eu leio essas coisas, porque ela fala muito o quanto isso é forte na educação infantil, assim. De aprender, você imagina quantos exercícios tem no jardim da gente aprender a recortar, a pintar, porque tudo isso é destreza, pinta, recorta, para depois tu conseguir escrever, né? É todo um treinamento, assim, da mão, do corpo, exato. Ficar sentado. E ali, na sequência, que ele fala, porque a gente tá toda hora falando da disciplina no corpo, né? E daí, quando ele chega, pra mim era também na hora, algumas dezenas mais tarde, não sei o que eu falei que são duplicados. Aí ele vem dizer, mais no final dessa parte, né? Que é que a disciplina de dentro da escola tem também um viés de disciplinar, né, nas características na cabeça, que a gente estava comentando semana passada. Então, dentro da escola, a gente não ensina só o corpo a nos portar, etc. A gente ensina também conhecimentos, né, coisas que já existiam, produzidos ao longo do tempo, e aí são passados também para os alunos. Então, ali ele fala, ó, um dispositivo único em 3 procedimentos. Mas no fim da frase, o ensino, propriamente dito, a aquisição dos conhecimentos pelo próprio exercício da atividade pedagógica, que é o que ele vai citar mais adiante no exame, né? Quando ele diz o que a gente faz, a gente está lá ensinando coisas, eles têm que mostrar que eles aprenderam. Tudo isso são processos também disciplinares. Então, pelo próprio exercício da atividade pedagógica, enfim, uma observação recíproca e hierarquizada. Então tem isso também que ele vai desenvolvendo, mas que a próprio ato da gente ensinar coisas também faz parte, né, desse processo disciplinar. E aqui ele, como sempre, né, o autor sempre vai buscar fazer as pesquisas deles históricas. Então nesse último grande parágrafo aí da vigilância, que ele cita ali, a vigilância hierarquizada, contínua e funcional não é, sem dúvida, uma das grandes invenções técnicas do século XVIII, mas sua insidiosa extensão deve sua importância aos novos mecanismos de poder que ele traz consigo. Então, no século XVIII já tinha disciplina, mas do jeito dela se estender em todas as instituições, marca da modernidade, século XVIII. Né? E aí, para organizar essa sociedade, como a gente estava falando lá no início hoje. Tudo funciona como uma máquina, né? Ele vai trazendo, vai tendo nos pequenos processos do nosso dia a dia esse dedinho, assim, da disciplina. Não, ele fala mais adiante, ela está em toda parte, sempre alerta, né? Antes ele citou as lentes, né? Foi nessa parte ou mais adiante? Que ele fala das lentes da vigilância. Acho que é bem no início. Bem no início, né? E aqui no final ele traz de novo, ó. Graças à última frase antes desse tópico aí, penúltimo. Graças às técnicas de vigilância, a física do poder, o domínio sobre o corpo se efetuam segundo as leis da ótica e da mecânica, que ele cita lá os outros instrumentos que a gente fez para melhor enxergar, né? Segundo um jogo de espaços, de linhas, de telas, de feixes, de graus, e sem recurso pelo menos, em princípio, ao excesso, à força e à violência. Então a gente não impunha mais aquilo violentamente, tu tem que fazer isso, que nem a gente estava falando de ajoelhar no milho, aos poucos tu vai substituindo isso por outras estratégias mais sutis e que dão mais efeito. O cara não se sente pressionado de ajoelhar no milho, botar o chapéu de burro ou virar para a parede. O William citou isso semana passada, eu fiquei chocada. Ou virar para a parede para aprender. Tu vai fazendo de outra forma. Vai ganhar. Não vai ganhar... Como é que era que tu fazia? XP. XP.
Se não se comportar. Quem fica quieto agora ganha um XP. Olha, a técnica vai... Eu tento cuidar a chantagem, né? Que eu não gosto muito também de usar. É difícil isso. Aí eu tento usar mais de tipo. É tão Pra dar difícil. outro usava retorno. mais como incentivo. É. Tipo, alguém quer vir no quadro, Exato. valendo XP, 20 embora. Isso aí eu sempre esqueço de usar, tu sempre fala disso. Eu sempre penso que legal e na hora eu nunca lembro. Não pelo tipo, lado negativo, né? Mas pra reforçar o positivo. É, E exato, de é. todos aqueles que fizerem tal coisa vão ganhar. É bem importante isso que a Lavínia trouxe aqui no final, que a disciplina é algo positivo, que produz coisas, e não apenas algo negativo ou repressor. No próximo episódio falaremos da sanção normalizadora, outro recurso para, entre aspas, um bom adestramento. Até lá!